função f dada por partes. É uma única função, mas ela tem duas caras, tem dois pedaços. Para valores maiores ou iguais a zero, ela é essa parábola x ao quadrado. Para valores menores que zero, é a função menos x. Então, essas duas caras aqui, que essa mesma função f tem, a gente conseguiria desenhar até facilmente aqui, ó. Se a gente pensar aqui que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, a gente tem a parábola y igual a x ao quadrado como a cara para maior ou igual a zero. Então, aqui eu tenho y igual a x ao quadrado para x maior ou igual a zero. E para x menor do que zero, a gente tem a reta y igual a menos x. Então, é uma reta que passa na origem, que leva todo mundo no oposto dele. Então, eu pego menos 1, multiplica por menos 1, fica 1. Pego menos 5, multiplica por menos 1, fica 5. Então, é essa reta aqui, ó. É a reta y igual a menos x. A pergunta é, essa função é derivável na origem? Contínua, a gente consegue ver que é, porque ela é sem interrupção. Ela vem como essa reta e ela não tem interrupção. O zero elevado no zero aqui, se a gente fosse estudar o limite dessa função f com x tendendo a zero, você vai ver que a direita e a esquerda vão dar zero. Essa função é contínua no zero. Mas é derivável? O que é ser derivável? É ter uma reta tangente com aquele coeficiente angular que é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, quando a gente pensa nessa função aqui, a gente tem uma característica que é importante que a gente observe quando a gente está fazendo a derivada pela definição e a gente vai fazer o h tendendo a zero, vai ser diferente o tender a zero pela direita e pela esquerda, porque tem dois formatos diferentes. Então, quando a gente fala assim, olha, eu preciso calcular a derivada no zero. Por que no zero? Porque para x maior do que zero, a derivada de x ao quadrado, a gente sabe que quanto vale, é 2x. Então, ó, essa função aqui, ó, quem que é a derivada dela? Ah, para x maior que zero é 2x, porque tem a regra de derivação. Ah, para x menor que zero é menos 1. Por que é menos 1? A reta amarela vai ter como reta tangente uma reta que coincide com ela. Se eu pensar nesse ponto, a reta tangente coincide. Então, qual é o coeficiente angular? Menos 1. Ah, mas eu posso também usar a regra mesmo de derivação, né? Ó, isso aqui é a constante, menos 1 vezes x. A derivada do x é 1, porque tomba e subtrai 1, então dá menos 1. Então, para todos os números diferentes de zero, a gente pode fazer a conta diretamente usando as regras, porque não pediu calcule a derivada pela definição. Calcule a derivada. Ela é derivável? É derivável em todos os pontos que não são zero. E no zero? No zero, como é que a gente vai ter que fazer? No zero, a gente vai ter que fazer pela definição, porque é justamente aonde tem a emenda. Então, vai ficar assim, ó, limite de f de 0 mais h, não é x, porque eu estou estudando no zero, f de 0 mais h menos f de 0, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Só que se a gente observar aqui, ó, o f de 0 é um só, o f de 0 é 0 ao quadrado, tá aqui em cima, ó, o f de 0 é 0. Então, esse valor aqui, a gente vai vir aqui e vai substituir por 0. Agora, o f de h, quando eu tenho o 0 aqui, ó, o h tende a 0, se for maior do que 0, o formato é h ao quadrado. Se for menor que 0, o formato é menos h. Por quê? Porque é justamente onde a gente tem a emenda aqui da função. Ela é uma função definida por partes. Então, a gente vai ter que fazer a direita e a esquerda. Então, como é no lugar de emenda, no zero, a gente vai ter que fazer a derivada pela definição e usando a direita e a esquerda. Então, com esse formato que a gente tem, a gente vai ter que vir e falar assim, olha, então vamos escrever isso num outro lugar para poder ficar mais nítido o que a gente está querendo. Então, para a gente fazer bem passo a passo, vamos fazer assim. Vamos fazer, então, a derivada, inclusive usa essa notação assim, ó, a derivada à direita no zero. Então, isso é caso particular, quando a gente tem emenda, que é obrigado a fazer assim, ó. Então, aqui vai ficar f de h, 0 mais h fica h. Tudo isso sobre h, quando h tende a zero, pela direita. Então, pela direita, vamos ver a cara da função pela direita. Pela direita, por valores maiores do que zero, ó, a gente está com esse lado, é a parábola. Então, pela direita, é a função vermelha. Então, como a f pega aquele valor e eleva ao quadrado, à direita, então aqui vai ficar
h ao quadrado, porque é a função vermelha, é a parábola. Tudo isso sobre h quando h tende a zero pela direita. Então, ó, como toda derivada a gente sabe, ela nasce de uma determinação do tipo zero sobre zero. Agora eu estou tirando a indeterminação, porque dentro do limite a gente tem certeza que esse h não é nulo. Então, agora a gente ficou com esse limite, ó. E esse limite está ficando o limite de h quando h tende a zero pela direita. Ah, então esse limite é zero. Quando h tende a zero, aqui é a função h, então vai ficar zero. E pela esquerda, o que vai acontecer pela esquerda? Então, quando a gente vem aqui pela esquerda, a gente tem a função amarela, ó, é a função menos x, quando eu estou tendendo a zero pela esquerda. Então, esse mesmo limite que está aqui em cima, quando nós fizermos f' de zero pela esquerda, esse limite, quando h tende a zero pela esquerda, vai ficar f de h, vai ficar menos h, que a função lá era aquela reta. Então, a gente pode simplificar, o h não vale zero, é a certeza que a gente tem dentro do limite, que esse número tende a zero, mas não é zero, e a gente fica com o limite da função constante, o limite de menos 1, quando h tende a zero pela esquerda. Quem que é? Menos 1. Como o limite à direita deu zero e o limite à esquerda deu menos 1, quanto que vale esse aqui? Esse aqui não existe, pois os limites laterais são diferentes. Isso é que, graficamente, a gente vê que a função tem um bico. Ela teria uma reta tangente que tem coeficiente angular menos 1 aqui, e aqui ela teria uma reta tangente com coeficiente angular 0. Então, não, de um lado está dando uma coisa, de outro lado está dando outra, então é esse bico, que não existe. Uma função que também é definida por partes e que é mais fácil de ver que não tem derivada, é uma função igual a essa aqui, ó. Porque graficamente essa função também é uma parábola, agora para menores ou iguais a zero, e é essa reta x mais 1 para maiores que zero. Então, quando a gente for olhar o gráfico aqui dessa função, f, olha o que está acontecendo com essa função. A gente está com a seguinte situação. Ó, aqui está o x, aqui está o y. A gente tem a parábola, y igual a x ao quadrado para valores menores ou iguais a zero. Então, essa parábola aqui, y igual a x ao quadrado nesse lugar. E aqui a reta x mais 1 para maior que zero. Então, a reta x mais 1, ela passa no 1 aqui, ó, e ela vai ser inclinação igualzinha da reta y igual a x. Então, essa aqui é a reta x mais 1, começando nesse ponto 1 aqui, o 0 elevado no 1. Só que aqui seria bolinha aberta. Por quê? Porque o 0 foi lá embaixo, ó. Então, aqui é uma bolinha aberta. Então, o que a gente tem aqui? O 0 não foi elevado no 1. Diferente do outro que tinha uma emenda no ponto, ó, aqui o 0 elevado no 0. E a medida que aproxima de 0 pela direita vai aproximar de 1. Essa função é descontínua. Se ela é descontínua, ela não é derivável nesse ponto aqui. Então, para valores menores que 0, quem é a derivada? Ó, se eu fosse calcular a derivada dessa função, a derivada seria assim, ó, derivada de x ao quadrado, 2x para x menor que 0. Para x maior que 0, quem que é a derivada? 1 mais 0 para x maior do que 0. E no 0? No 0, essa função não é contínua, então ela não é derivável. Função nem tem um ponto que eu poderia falar de reta tangente aqui, tá vendo? Então, f é descontínua em x igual a zero. Implica que f não é derivável em x igual a zero. Porque tem um resultado, que é um teorema, que a gente viu que se ela é derivável, ela é contínua. Então, se ela é descontínua, ela não pode ser derivável. Não é derivável em zero. Então, esse resultado é bem importante aí, facilita a nossa vida quando a gente consegue graficamente perceber essa descontinuidade. Olha, uma função aqui é descontínua naquele ponto, então ela não é derivável naquele ponto. Nos outros todos eu posso calcular usando a regra, nem preciso usar a definição. A função é uma parábola, que é uma reta, então a gente sabe derivar usando as regras de derivação. Na emenda, nem preciso me preocupar, porque a gente vai ver que ela não é derivável por ser descontínua. Essa outra era contínua, mas é como se tivesse um bico aqui, ó. Vem de um jeito que não é suave. Ter derivada é um comportamento suave, significa tem reta tangente em todos os pontos. Então, é uma curva suave que a gente fala, quando ela tem derivada.